Bem-vindo a Metabolismo TV, a sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e saúde. Medo do casaco branco. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar consigo hoje sobre a chamada síndrome do jaleco branco. A síndrome do casaco branco é um fenômeno que tem observado e medido cientificamente, onde uma pessoa reage negativamente à presença de um médico de bata branca. Dirijo-me ao quadro por um momento para explicar. Estou a mostrar aqui para lhe dar a imagem. O que é o casaco branco, percebe? Aí vem eles, por exemplo, um médico de bata branca. As pessoas que sofrem desta síndrome, quando entraram na presença do médico, se por acaso virem o médico de bata branca, glicose, automaticamente níveis, pressão e tudo sobem em reação à presença daquele jaleco branco. Para explicar, isto é necessário para que compreendamos que o corpo, o ser humano, não se dirige a si próprio. O corpo humano é um organismo que vive por si só, mas lá dentro há um ser que tem uma mente. A mente é o que nos ajuda a pensar, a raciocinar, diferenciar, avaliar com base na nossa experiências e conhecimentos quando enfrentamos qualquer perigo, qualquer situação, porque usamos a nossa mente para encontrar a melhor solução para qualquer ameaça que a vida nos apresenta. Por isso usamos a mente, aquela parte de nós que controla tudo. A parte principal é a mente. Você com a sua mente é quem toma as decisões. Se tomar as decisões certas, bem, terá bons resultados se tomar decisões. Incorreto, terá maus resultados. Mas basicamente o que domina o corpo primeiro é a mente. Não se pode dizer que o corpo domina a mente, mas pode dizer-se que a mente pode dominar o corpo. Agora, quando uma pessoa está aqui e tem o seu corpo, terá percepções. O que são percepções? As percepções são tudo o que percebe do seu ambiente. Pode ter visto alguém, aquilo que viu à vista, percebeu pela visão a presença de alguém, você ouviu algo que talvez lhe parecesse. Falaram de si e você ficou preocupado porque pensava que estavam a falar de si, ou seja, uma percepção da orelha. Quer dizer, todos nós temos percepções, estamos a perceber todo o nosso ambiente. Mas o que acontece? Foi descoberto que muitos doentes médicos, muitas pessoas que têm condições médicas, especialmente alta pressão, problemas renais, que são problemas dos rins, problemas infecciosos, porque sofrem do que os médicos chamam de síndrome de jaleco branco. Uma síndrome é uma série de eventos que estão relacionados, mas que nenhuma causalidade foi ainda encontrada, uma relação do que o causa. Quando um médico menciona uma síndrome, refere-se a um conjunto de sintomas que ocorrem frequentemente em conjunto. Em alguns casos, a causa ainda está sob investigação. Mas isso não significa que não os tratamentos estão disponíveis ou que os médicos não entendam o seu impacto. Esses sintomas estão relacionados, mas que só o médico pode determinar o que os está a causar. É por isso que só um profissional de saúde pode fazer a interpretação correta. Eles chamam-lhe síndrome. Os médicos vestem batas brancas. O seu casaco branco, em alguns países, chamam-lhes batolas. Este jaleco branco representa como uma ameaça ou perigo para alguns dos doentes que têm medo mental do médico. Tem medo das más notícias que o médico lhes pode dar. Por vezes, algumas pessoas podem manter a calma, mas vá para o escritório do seu médico, vê ali todas aquelas pessoas doentes. Sobre o que é que as pessoas conversam quando estão no escritório? Dos médicos à espera? Bem, das suas doenças. Quando você conhece pessoas em um consultório médico, observe. Eu observei, observe. Toda a gente está sempre dizendo que doença tem e tem como uma competição para ver quem está pior que o outro. Acompanhas-me? É um jogo anormal jogado no escritório dos médicos, mas das pessoas dentro do sala de espera, que por vezes tem de esperar 2 horas, 3 horas. Toda a gente está a falar de todas as suas enfermidades, dos seus problemas, os seus medicamentos e assim por diante. E quando a pessoa chega ao médico, essa pessoa já está lá
tão preocupada, com tantas dúvidas sobre o que o médico dirá que foi descoberto, e foi medido que quando a pessoa com os olhos observa o médico de bata branca, ela fica automaticamente preocupada. O que me vai dizer o médico? O que será o meu problema? Terei cancro? Terá solução? Vão amputar-me? Vou ao hospital? O que vai acontecer? Está me seguindo? Então as pessoas apanham os maus notícias. A síndrome de batola branca é uma reação nervosa que acontece dentro do organismo que produz glicose e pressão. Olhe, esta é uma síndrome completamente real que foi possível verificar. Por exemplo, o Jornal da Academia Americana, a Faculdade de Cardiologia Americana, publicada em 2015, um estudo onde foi dita esta frase: a síndrome do jaleco branco demonstrou ser independente associada à rigidez da aorta. A aorta é a principal artéria que transporta o sangue para o seu cabeça e o seu coração, é independente associado à rigidez, que é a solidez da aorta, para os danos renais, que danificam os rins, e incidência de eventos cardiovasculares ou ser ataques cardíacos. Assim, uma pessoa indo ao seu médico e lembrando-se ou pensando: a coisa má que o médico lhe pode dizer sobre o que lhe está a acontecer é só isso associado ao aumento automático da rigidez na aorta, danos nos rins ou mesmo eventos cardiovasculares. Agora, outra revista, que é o Jornal de Hipertensão do Jornal da American Heart Association, demonstrou isto. Dos 69 mil doentes estudados, 39%, ou seja, 25.530 doentes, foram afetados mensurável, especialmente aqueles com hipertensão resistente. Ou seja, mostrou que a síndrome do jaleco branco afeta definitivamente pelo menos 37% das pessoas que sofrem deste hipertensão. Nada mais do que visitar o médico e vendo a sua túnica branca, é tudo o que eles... A pressão subiu automaticamente. E foram afetados mais aqueles que sofrem de hipertensão resistente, que é uma hipertensão que não cede à medicação. Em alguns casos, a ansiedade gerada por uma visita médica pode afetar temporariamente a pressão arterial. Nós vamos dar-lhe a solução. Basta olhar. Se você está a sentir-se ansioso quando chega com um ente querido trazendo a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó ou alguém, você mesmo, vá ao médico e saiba que vai encontrar a batola branca e sabe que é a pessoa que fica um pouco nervosa e com medo do que lhe vão dizer. Solução: comece a aprender a respirar profundamente. Respire profundo. Tem um episódio do Metabolismo TV, quem te explica como respirar profundamente? Respire fundo até conseguir acalmar o sistema nervoso, observar os detalhes do que está à volta e a mudança. Ou comece a ler algo que não lhe lembre o consultório médico, mesmo que seja um romance ou o que quer que seja. Mas acima de tudo, respire fundo. Isto faz com que o sistema nervoso se contraia in quilice. E quando chega à frente daquele jaleco branco, a possibilidade de que isso te assuste, que isso disparar, não vai estar lá. Você pode controlá-lo através da respiração, estimulando o sistema nervoso passivo, que é suficiente para que não se torne um efeito deste, e assim evitar a ansiedade provoca efeitos negativos na sua saúde. Simplesmente por preocupação do que o médico lhe vai dizer. E digo isto porque a verdade triunfa sempre.